Eu quero refletir com você rapidamente sobre o processo progressivo da obediência. E todos nós, de alguma maneira, já passamos por algum ambiente onde a gente foi desobediente. Não obedecemos, desobedecemos, obedecemos pela metade. Em outras palavras, todos nós, ao ouvirmos essa mensagem, vamos poder nos comparar, nos colocar dentro desse contexto de alguma maneira. Eu tenho estudado muito sobre Davi e esse processo progressivo da obediência na vida de Davi, no que isso resultou e onde isso o levou. E na verdade, quando você começa a estudar sobre Davi, você estuda sobre o contexto de Davi, você vai ver que Saul, de alguma maneira, foi a base ou o protagonista daquilo que Deus começou na vida de Davi. Então eu gostaria de trazer para você uma perspectiva um pouco diferente, quem sabe, talvez do que você tem estudado ou ouvido sobre esse contexto. E eu quero começar então com a plataforma que foi Saul. O povo estava querendo se assemelhar às outras nações, aos outros povos. E para isso eles pediram ao Senhor que pudessem ter um rei semelhante aos outros povos. E Deus certamente ouviu. Eu quero que você preste atenção numa coisa, porque nem tudo que Deus permite significa que é a vontade dele, soberana, plena, agradável. Nem tudo que Deus permite acontecer é exatamente o que Ele quer que aconteça. Mas porque o povo queria, e o povo clamava, e o povo pedia, Deus ouviu o clamor do povo e satisfez o desejo do coração daquele povo. E deu a eles um rei. E o nome desse rei era Saul. Só que Saul começou a vida de uma maneira incrível. Ele era um cara humilde, ele tinha um bom coração, ele sabia se relacionar com as pessoas, ele era um jovem quebrantado. Em outras palavras, era o cara que tinha todos os requisitos para assumir o reinado. Ele só não era a opção única e exata de Deus. Era o desejo do povo. Então Saul assume o reinado. E eu quero que você entenda comigo algo, porque de repente você vai dizer, puxa vida, mas a gente acabou cantando que Deus é bom e o que você está falando parece que não é tanto assim. Mas olha só o que a palavra diz. Se você puder abrir comigo em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Está com a sua Bíblia, está com o seu iPad, está com o seu iPhone, com o seu Motorola, seja lá o que for, tendo uma Bíblia, abre aí para a gente compartilhar juntos. 1 Samuel capítulo 15, 22, todos encontraram? Rapaz, acho que não. Tá, vou esperar mais um pouquinho. É que alguns, na Bíblia a gente até entende, né? O cara demora a encontrar na Bíblia, mas no celular é complicado, né? Tá difícil, vamos lá. Fala assim, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o quê? E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Se você ler comigo, o próximo versículo diz assim: porque a rebelião é como o pecado de... Repete mais forte comigo. Porque a rebelião é como o pecado de... E o porfiar como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então nós vamos começar falando sobre Saul e avaliando o seguinte, que Deus é bom o tempo todo. E a palavra declara que Deus é imutável. Deus não muda em nenhum momento. Então quem sabe, por essa perspectiva de que Deus não muda, de que Ele é sempre bom, de que Ele é o mesmo, desde quando a gente conhece Ele até o dia de hoje, Ele não tem sombra de variação, Ele não é o tipo de pessoa que oscila, seria interessante a gente avaliar que a dispensação da lei e a dispensação da graça não altera o fator de quem Deus é. O caráter dele continua sendo o mesmo, desde a lei até a graça.
Jesus fala nos evangelhos que ele não veio destruir a lei ou acabar com a lei, mas ele veio cumprir a lei. Por quê? Porque a lei ao seu tempo era necessária. Era importante que a lei houvesse para que as pessoas pudessem viver em liberdade na graça. Então primeiro tem a plataforma da lei e depois nós temos a plataforma da graça. Isso não altera o fato de quem Deus é. E por que eu estou te falando isso? Porque a gente acaba de ler que o povo queria Saul, queria um rei. Deus dá a Saul porque era o rapaz que tinha os melhores requisitos. E aí Saul assume o reinado. Em um determinado momento, Deus fala para Samuel, o profeta que o ungiu, que estava rejeitando Saul como rei. Então hoje a gente tem a seguinte perspectiva. Espera aí, mas Deus rejeitou Saul? Mas por que Deus rejeitou Saul se ele não rejeita ninguém? Mas espera aí, a gente fala tanto com relação à rejeição, por que Deus estava rejeitando Saul? E na verdade, o grande ponto aqui é entender que a rejeição que Deus estava falando não era com relação à pessoa. Deus não rejeita pessoas. Deus ama pessoas. Deus cuida de pessoas. Afinal de contas, Ele gerou você, a sua imagem e semelhança. O objetivo dele não é destruir você. O objetivo dele é potencializar Ele em você. É fazer com que você se torne mais semelhante a Ele, a imagem de Cristo. É fazer com que você tenha o caráter dele. Então o objetivo não é destruir você. Tá, mas ele não falou aqui que estava rejeitando Saul? Obviamente que ele falou. Mas não é a palavra, alguns vão dizer, mas era na época da lei, a dispensação da lei. Essa dispensação é diferente, então vamos avaliar. Se a gente está falando sobre isso, vamos ver porque Ananias e Safira não estavam na dispensação da lei, e eles foram fulminados quando eles tentaram ludibriar, ou enganar, ou mentir ao Espírito Santo. Morreram depois de Pentecostes, diante do mover de avivamento, diante do mover de expansão da igreja. Lá estava Ananias e Safira diante de Pedro, Pedro liberando a palavra, e a mesma palavra que abençoava agora trouxe também juízo. A graça não é o passaporte para que a gente viva de qualquer jeito. A graça não gera desordem, disfunção. A graça gera semelhança ao caráter de Jesus. A graça nos habilita para que na nossa fraqueza nós possamos nos levantar, porque Ele é a nossa justiça. Quando a gente peca, nós temos um advogado que pode julgar a nossa causa e pode nos defender, fazendo com que as nossas transgressões não sejam imputadas a nós. Em outras palavras, quando Ananias e Safira morreu no ambiente da graça, nós também voltamos e vemos que no mesmo ambiente da lei, quando não havia graça, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E a palavra fala que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo cometido um adultério, porque o cara pintou e bordou, pisou na jaca, se lambuzou, sapateou e deixou a jaca para lá, e ele achava que estava tudo bem. O mesmo Deus que teve graça sobre Davi na dispensação da lei, é o mesmo Deus que permitiu juízo na dispensação da graça. Eu quero que você me entenda, porque essa mensagem, falando sobre o processo progressivo da obediência, ela deve despertar em nós o sentido de que Deus ama, Deus é maravilhoso, Ele é abundante em toda sorte de bondade, mas isso não me dá o direito de viver do jeito que eu quero, porque ao final das contas, Ele é a melhor opção da minha vida, para que eu o siga, segundo Deuteronômio capítulo 30, Ele tem bênçãos e bênçãos em abundância, mas Ele fala, escolha a bênção, porque eu estou colocando, 28, estou colocando diante de você bênção e maldição, então você pode escolher bênção e maldição. Ele não vai abandonar você ou rejeitar você, se no processo da sua escolha você escolhe coisas ruins. Ele continua com você, mas Ele não pode anular as leis que Ele mesmo já estabeleceu. E essas leis são, cara, se você semeia o que é ruim, você colhe o que é ruim. Se você semeia o que é doloroso, você vai colher dor. Se você semeia algo que pode ferir e adoecer outros, provavelmente você vai colher isso também.
O Senhor não se afasta de você, até porque Ele fala no Salmos 23, Davi dizendo na verdade, ainda que eu passe ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor não me desamparará, Ele não me deixará, eu não estarei sozinho. Em outras palavras, o sentido que nós precisamos acolher do Evangelho em nós, é que Deus continua buscando em cada um dos seus filhos um coração obediente. E o coração obediente não é conformado ao que eu quero, não é conformado ao que eu acho, não está conformado a essa cultura nesse momento, a esse ambiente, a esse contexto social. A obediência que ele espera é o que já está descrito na palavra, é o que já está revelado na palavra. Pais, amem os seus filhos. Maridos, cuidem das suas esposas, sejam fiéis a elas. Esposas, sejam submissas, respeitosas com os seus maridos. Filhos, obedeçam aos seus pais. Então nós já temos todo um padrão desenvolvido. Então nós chegamos diante da realidade de Saul e nós enxergamos que a melhor opção do povo foi na verdade a opção que Deus rejeitou. E aí eu quero pensar com você, por que Deus rejeita Saul? Por que Deus deixa Saul nesse ambiente onde ele se torna agora desprovido do favor de Deus? Porque a palavra, se você for acompanhar, não precisa ler, não precisa abrir agora. A palavra fala que Saul em um determinado momento recebeu uma ordem de Deus. E a ordem era que ele pudesse matar o povo amalequitas, o povo amalequita. Porque os amalequitas, num determinado momento, se opôs, quando o povo estava saindo do Egito, se opôs contra o povo de Deus, atingiu o povo de Deus, feriu mulheres, feriu crianças, cometeram transgressões, isso é, os amalequitas semearam morte, os amalequitas semearam maldade. Dentro desse processo da lei, eles estavam então colhendo o quê? Colhendo o que eles semearam. Então esse Deus justo, que não estava defendendo uma pessoa, mas estava defendendo o seu povo, guardando o seu povo, estava permitindo com que a lei da semeadura agora pudesse retornar para os amalequitas o nível de semeadura que eles fizeram. Se semearam com morte, se semearam com guerra, se semearam com estupros, com desgraças, assim iria acontecer com eles também. E o interessante é que Saul, como rei, o encarregado dali, o responsável pelo povo, pela visão, ele deveria ir à frente, ouvindo ao Senhor. E quando Deus fala alguma coisa, Ele espera que a gente faça conforme Ele pede. Porque se a gente obedece, mas da nossa maneira, pode ser desobediência. É igual eu falo com os meus filhos às vezes. Eu peço para que eles façam alguma coisa. Só que eles vão fazer o que eu peço para fazer, e às vezes do jeito deles. Só que o jeito deles nem sempre está certo. Então o pai, ele tem uma perspectiva mais ampla, e quando ele pede, ele espera obediência. E Deus pediu de Saul, vai lá e destrói todos os amalequitas e tudo que tem a ver com os amalequitas. Por que esse processo de destruir tudo, de não deixar mais nada? Porque ali tinha a ver com uma semeadura de iniquidade, a raiz de iniquidade que ela permanece, ela perdura e ela volta a frutificar novamente. Então Deus queria que se aniquilasse toda aquela realidade de iniquidade. E Saul, na verdade, ouve Deus, se prepara e ele sai para o campo de batalha. E ao chegar no campo de batalha, ele começa a liderar o povo para destruir aquele povo amalequita. Só que o povo destrói o máximo possível e sobra bons gados, ovelhas, bois, sobram ouro, sobra prata, inclusive o rei, porque reis sabiam que rei era moeda de troca. Cara, se eu tenho um rei comigo, eu tenho influência, então eu vou prender o rei. Eles prenderam o rei ao invés de matar. Eles pegaram a prata, pegaram o ouro, pegaram o gado, ao invés de extirpar e acabar com tudo. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo o que Deus estava mandando, mas pela metade. Eles estavam ouvindo uma ordenança, um direcionamento, mas eles disseram, a gente pode desviar um pouquinho aqui e fazer assim, porque afinal de contas, não há problema nenhum.
E não há problema por quê? Porque no fundo eles queriam pegar o que Deus mandou destruir para fazer uma fundição de ouro e gerar utensílios para adorar a Deus. Eles queriam pegar os bezerros, eles queriam pegar os carneiros, tudo que eles tinham ali de animal e trazer para oferecer ao Senhor. Só que Deus não queria parte com aquilo, porque aquela ali era uma semeadura maldita. E Deus não pega nada misturado, sujeira, para trazer, para ser oferecido para Ele como oferta. Cara, Deus é limpo, Deus é santo. E Ele só queria obediência. Samuel estava orando num determinado monte, numa outra cidade. E Deus visita Samuel naquele dia e fala assim: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Porque eu acabei de eu vou usar a palavra arrepender, algumas pessoas se chocam com isso, mas Deus não é o filho do homem para que não se arrependa. De fato Deus não se arrepende, talvez essa não seja a melhor tradução. O que ele estava dizendo é: Samuel, eu ouvi o povo porque o povo estava clamando dia e noite a mim por algo, mas não era a minha melhor opção. Mas eu entreguei algo para o povo que não sendo a minha melhor opção, eu permiti com que o povo tivesse o que eles quisessem e eles escolheram maldição para si. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Saul não era o cara para assumir. Por que vocês insistiram? Deus permite coisas só porque a gente insiste. E existem pessoas que recebem o que pede só porque insistiu, mas não tem persistência suficiente para dizer: Senhor, eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Qual é a tua vontade? Esse fator de sermos obstinados vai nos levar à desgraça total. Obstinados por aquilo que a gente quer, que muitas vezes é contrário ao que Deus quer. Mas já vou te explicar melhor isso. Samuel levanta e fica contristado, e ele vai à procura de Saul. Ele viaja alguns dias, e ele chega diante do arraial onde Saul estava, e ele fala assim: o que está acontecendo aqui? Nós estamos celebrando, mas espera aí, por que você não obedeceu ao Senhor? Isso é, Deus já havia falado para o profeta lá, eles não me obedeceram. E ele tentou justificar a desobediência. Justificar a desobediência assim: nós não fizemos isso. Ele falou: na verdade eu como rei não fiz porque o povo estava querendo. E o povo estava pedindo que a gente guardasse alguns recursos, que a gente mantivesse aqui alguns utensílios e alguns animais para o próprio Deus, para que a gente pudesse subir e adorar a Deus. E Samuel falou assim: por isso Deus te rejeitou, porque Ele te deu uma orientação e você não cumpriu a orientação dele. Então eu quero trabalhar esse ponto agora, só para esclarecer para nós antes de passarmos para Davi. Por isso Deus te rejeitou, porque você desobedeceu a Ele. Deus não estava... Cadê? Eu quero dois rapazes aqui. Você pode vir aqui, por favor? Vem cá você também do lado. Eu ia chamar o Robson, mas o Robson ia ficar tímido. Ele é muito tímido. Só quero exemplificar da seguinte maneira. Esse aqui é Saul no começo. Coração limpo, coração puro, voltado a fazer tudo que Deus estava pedindo. Nesse processo, ele vai se acostumando com as coisas. Ele vai entendendo como legislar, ele vai entendendo como ser rei. E aí ele vai abrindo algumas concessões. E o problema da desobediência é abrir concessões. Quando você abre algumas concessões, você abre uma grande brecha para que o diabo venha e misture o que Deus está liberando para você. Então, nesse processo, Saul se tornou autossuficiente, confiante ao extremo em si, na força do seu braço. Ele achava que ele podia. E ao chegar nesse ponto, com o coração desse jeito que eu te falei, ele é rejeitado por Deus. Presta atenção, Deus não estava rejeitando Saul. Deus estava rejeitando Saul. Em outras palavras, não era o coração que ele estava rejeitando, não era a essência de Saul, o homem Saul que ele encontrou. Ele estava rejeitando a capa, o que Saul havia se tornado, o que Saul havia trazido e agregado na sua vida durante todo aquele tempo. Ele não estava rejeitando a pessoa, mas ele estava dizendo: esse Saul eu não conheço, e esse Saul que eu não conheço não é você, e portanto você não está mais apto a continuar como rei. Eu gostaria que vocês sentassem, por favor. Obrigado. Vamos aplaudir esses irmãos aqui. Estou correndo para dar tempo. Então olha só,
Deus rejeita pessoas a esse nível, mesmo na dispensação da graça. Pastor, é possível isso? Projetos eternos de Deus nunca podem ser comprometidos por projetos pessoais nossos. O reino está em primeiro lugar. A vontade de Deus está em primeiro lugar. Os planos soberanos de Deus estão em primeiro lugar. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de quê? De paz, para vos dar um futuro e vos dar uma esperança. Então Deus tem sempre a melhor opção para nós. Só que existe um momento nas nossas vidas, e aí é onde eu quero chamar a tua atenção. Existe um momento nas nossas vidas em que nós não nos portamos de maneira obediente ao que Deus nos entrega e ao que Deus nos pede, que faz com que a gente perca permanentemente algumas coisas que estavam, às vezes, até reservadas para nós. Deus não vai rejeitar você, Deus não vai amaldiçoar você, Deus não vai tirar a graça dele de sobre a sua família, de sobre a sua casa. Você não vai deixar de ser filho, você não vai deixar de caminhar com ele em salvação e proteção. Mas preste atenção, a quem muito é dado, muito é cobrado. Quando Deus nos entrega muito, nós somos uma geração que temos recebido abundantemente muito. Vocês aqui na igreja têm pastores que pessoas gostariam de ouvir, que ficam acompanhando pelo Instagram, que fica, se tiver Instagram, você não tem, né? Mas você tem. Fica acompanhando pelo Instagram, fica acompanhando pelo YouTube, dizendo: ai, cara, como eu queria estar naquela igreja, como eu queria ouvir. Tem gente que se alimenta da mensagem que é liberada aqui semanalmente. Então essas pessoas que estão se alimentando, que estão recebendo, que estão buscando, bebendo do que tem aqui, elas estão vendo que tem algo importantíssimo que está sendo liberado. Algo de Deus, algo que vem dos céus, algo extremamente pontual. Mas olha, o ponto não é que Deus vai rejeitar você, mas Deus pode tirar da sua mão algumas coisas quando você não se compromete com o nível da revelação que você tem recebido. Eu preciso ser fiel ao Senhor no que eu vim falar para você. Não adianta ficar sentado, recebendo, engordando, se tornando um obeso espiritual, com a mente muito grande, cheia dos conceitos mais corretos, sabendo todos os princípios, mas não fazendo da maneira que Deus pediu para ser feito. Nós não podemos abrir concessões quando a gente recebe uma ordenança de Deus. Nós não podemos bancar de que a gente é mais esperto do que Ele. Nós não podemos tentar bancar na força do nosso braço, porque afinal de contas, se não for o Senhor, se não for ao Senhor, já teríamos sido engolidos vivos pelo maligno. E o que é que eu vejo hoje que o Senhor está querendo liberar nesse ponto para cada um de nós? Ele está dizendo: o Evangelho é algo sério. O Evangelho é algo que a gente precisa observar e tentar aplicar na nossa vida todos os dias. Não tem a ver com quão fraco você é. Não tem a ver com quantas vezes você cai em pecado, com quantas vezes você cede a uma tentação, mas tem a ver com quanto o seu coração está quebrantado o suficiente para, como Davi, voltar de novo à essência e à origem e dizer: Senhor, pequei contra Ti, pequei contra meu irmão, eu pequei contra a igreja e eu quero confessar o meu pecado e vou me levantar de novo, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É Deus quem levanta, é Deus quem sustenta. Então aí está a bondade de Deus, mas a bondade de Deus não faz dele um Deus gagá, que não enxerga, que não vê as coisas. Deus está o tempo todo conosco, Ele está vendo tudo. E quando Ele nos entrega uma missão, Ele espera que a gente cumpra aquela missão. Não na força do nosso braço, mas através do Espírito Santo. Ele diz: não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o Espírito dele já foi liberado, o Espírito dele já está em você. A vida, a graça, os dons, o privilégio, as bênçãos da cruz, os benefícios da cruz já estão em você. O que é que Deus está esperando? Cresça, amadureça, seja obediente, escolha a obediência, porque a obediência atrai a bênção. Existem alguns homens na história que receberam papéis importantíssimos sobre uma geração inteira, sobre uma nação inteira, e que parece que da noite para o dia desapareceram.
Não desapareceram porque perderam a habilidade, perderam os dons, porque o dom, a Bíblia diz que é irrevogável. Você não perde o dom que você recebe. Eles desapareceram porque eles não foram fiéis no que Deus pediu. Quer saber de uma coisa? Eu sempre falo lá na igreja, quando você for servir ao Senhor e for cumprir uma missão de Deus, apegue-se ao Espírito Santo, para que Ele fale, te dê orientação e te projete. E agarre-se a um homem, a um pastor, para que ele possa puxar a sua orelha e frear você. Porque se você só vai, você pode uma hora ir desviadamente. E você pode lá na frente perder o que Deus estava planejando para você. Então o grande segredo é andar em comunhão, andar em corpo, andar em submissão. Ouvir o que Deus está falando, ninguém ouve o Espírito Santo sozinho. O Espírito Santo não fala só comigo. Porque se ele falar só comigo, já não é o Espírito Santo, é uma seita, é uma entidade dentro de mim. O Espírito Santo fala no corpo, e se eu não sei esperar a confirmação no corpo, então algo está errado comigo, é o meu coração que precisa se alinhar e se afinar. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, eu tenho projetos maravilhosos, eu tenho sonhos maravilhosos para a sua vida, mas cuidado, hoje eu estou revelando para você, Saul, que era uma ótima opção, mas não é o dom, requisito preferencial ou principal para alguém assumir o ministério, para alguém caminhar numa missão. Além do dom que você tem, o Senhor está querendo um coração quebrantado e alguém a quem você possa ouvir. Saul não ouviu Samuel e por isso ele se desviou. Quem era Samuel? A voz de Deus com ele. Quem era Samuel? A voz da sabedoria. Era um homem mais velho que conduzia, que ensinava. E é nesse ponto onde a gente peca, é nesse ponto onde a gente erra. Porque na hora de fazer negócios errados, a gente não pergunta conselhos, a gente não pede conselhos. Mas depois que o negócio dá errado, a gente vem, pastor, preciso que o senhor resolva um problema, porque, mas pô, irmão, você não me falou que você ia fazer negócio com ele, por que você fez? Em outras palavras, peça conselho antes. Ouça antes de dar alguns passos, porque existem alguns passos em algumas missões que podem ser permanentemente determinantes para o seu processo de vida na terra. Então Deus está dizendo, mais vale para mim a obediência do que o tanto de coisa que você faz. No fim das contas, Ele não vai pesar na balança quantas obras você fez, mas o quanto o seu coração estava disposto a obedecer permanentemente ao Senhor. E aí ele diz, até quando, Samuel, você vai ter pena de Saul? Saul agora sai de cena, eu quero que você veja, ele sai de cena e continua sendo rei por pelo menos 2 décadas. Como é que é? Saul sai de cena e continua com o cetro, continua com a coroa, continua com o manto, continua com o anel, com o selo, com a autoridade diante do povo, mas ele tinha perdido o favor, ele tinha perdido a graça diante de Deus. Ele tinha perdido aquela graça de que, cara, quando eu for, o Senhor vai comigo. Quando eu colocar o pé, o mar vai se abrir. Quando eu levantar a mão, Deus vai respaldar. Quando eu falar alguma coisa, o milagre vai acontecer. Cara, para que serve coroa? Para que serve cetro? Para que serve manto real? Se nós não temos o favor daquele que nos outorgou a autoridade, daquele que nos chamou a caminhar em novidade de vida. E aí entra o processo progressivo de obediência na vida de um outro jovem a quem Deus se proveu. E o que eu acho lindo é, Davi estava no coração de Deus desde o início. Davi poderia ser naturalmente rei, depois de Saul, como vontade soberana de Deus, sem necessariamente ter rejeitado Saul. Não sei se você me entendeu. Saul poderia continuar sendo rei até morrer, cumprindo o propósito dele com louvor, e Davi, como primeira opção, assumir depois. Porém, Davi sempre esteve no coração de Deus. Em outras palavras, sabe aquele negócio que as pessoas falam assim, tem bênção, tem maldições que são transformadas em bênção, é desse jeito. Às vezes a gente está num ambiente e a gente diz sim para Deus e a gente não tinha pré-requisito, a gente não tinha qualidades, a gente não tinha nem capacidade, mas a gente disse sim, o nosso coração estava puro e Deus vai tocar a missão com a gente mesmo, porque no processo você pode se tornar a melhor opção de Deus, desde que o seu coração esteja disposto a obedecê-lo da maneira que Ele está te pedindo. E eu abro um parênteses para te perguntar, o que é que Ele tem te pedido já?
O que ele tem falado com você já? Nós estamos no meio de uma geração, e na verdade é conhecido como geração X, né? A geração mais acelerada, a geração talvez mais descompromissada, a geração mais desconectada da realidade. Essa é a geração X. Nós queremos tudo para hoje, não sabemos esperar. Nós queremos tudo para o agora e não temos tempo de perseverar, porque, cara, não deu certo, a gente apaga ali, a gente busca outro lugar, a gente vai para uma outra igreja, a gente separa da esposa. Não é para fazer isso, mas eu estou falando que é o que acontece, tá? As pessoas, elas buscam opções para resolver problemas, porque elas querem chegar logo no destino delas. E elas não compreendem que existe um processo, que a obediência vai sendo desenvolvida progressivamente, para que Deus vá descortinando um pouquinho mais daquilo que Ele tem para nós. Deus não vai descortinar de uma vez o que Ele tem para vocês nessa cidade, o que Ele tem para vocês como igreja, o que Ele tem para você como família. É aos poucos. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocando no muito. Seja fiel no que Ele está te entregando hoje. Ah, mas eu não tenho muita coisa hoje. O grande ponto é esse, né? Porque a gente está tão acostumado a assistir vídeos na internet. Eu vou dar um exemplo, que vou até citar um nome, que o cara é amigo, então não vai ter problema. Entramos na internet, cara, eu quero assistir o Theo Hayashi hoje. Meu Deus, o Theo é uma bênção. O Theo, aí vai. Aí começa aquela loucura, porque é o Theo Hayashi do Dunamis Movement. E tudo que o Theo fala é isso aí. O Theo está falando no evento. O teu pastor fala na igreja o tempo todo. Não, mas o pastor Anderson, pastor Robson, exemplo, né? E a gente vai deixar, mas o Theo Hayashi falou. Então a gente quer o produto pronto. E a gente acha que aquele produto pronto que a gente está vendo, nasceu assim, botou uma roupinha bonitinha, uma botinha bonitinha, um chapéuzinho bonitinho, e já estamos lá, já somos os caras. Não é assim. Favor não se desenvolve no evento, favor se desenvolve durante uma vida inteira. É o processo progressivo da obediência. Você obedece um pouco e vem mais favor, você obedece mais um pouco e vem mais graça, e vem assim por diante, vem mais respaldo da parte de Deus. E aí, quem foi esse jovem a quem Deus se proveu como um rei, a quem Deus tinha como opção de ser rei? Davi. Onde Davi estava? No mesmo ponto em que Saul estava, no ponto de humildade, no ponto de submissão, no ponto de querer fazer a vontade de Deus, mas de não confiar na força do seu próprio braço. O que é que eu vejo? Que tanto Saul quanto Davi começaram da mesma maneira. Mas algo aconteceu no processo em que Davi resolveu seguir por um caminho e Saul resolveu seguir por outro caminho. Isso é, às vezes começamos bem e terminamos mal. Às vezes começamos mal ou não tão bem, e o nosso coração está tão alinhado com Deus que a gente termina de uma maneira tão louvável, de uma maneira tão incrível. O que é mais importante? Como eu começo ou como eu termino? Sim, a segunda opção, como você termina. Porque no processo de você terminar, você vai tendo a opção de se alinhar com o propósito de Deus para a sua vida. Mas vamos lá, no capítulo... Puxa vida, não anotei aqui, mas tá bom. No capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 1, a palavra fala assim, mais uma vez o Senhor fala assim: ô Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, porque eu já me provi de um rei? Vai até a casa de Jessé, e ali você vai ungir o novo rei sobre Israel. Vamos pegar essa parte, esse ponto agora, da vida de Davi. Onde Davi estava, você já deve saber, que ele estava lá cuidando das ovelhas, no cercado das ovelhas, lá no deserto dele com as ovelhas. Por que Deus não falou para Samuel de início, vai e encontra Davi? Se Deus já sabia que era Davi, falou, vai até a casa de Jessé. Porque Deus é Deus de princípios e Deus de bases, Deus é Deus de referência. Ele não busca pessoas descompromissadas, Ele não busca pessoas que estão aí vagando, voando, que estão esperando uma oportunidade, aventureiros. Deus busca pessoas que têm raízes em um determinado lugar e que tenham uma determinada referência, isso é, que esteja vivendo num ambiente de paternidade. Deus apontou para Davi, apontando para o pai. Onde estiver o pai, você deve encontrar o filho. Onde o seu pai estiver firmado, então vai lá Samuel na casa de Jessé, e ali você vai encontrar o filho. Para acelerar, nós vemos que todos os filhos vieram à frente. E no processo de todos os filhos virem à frente, Samuel até pensou que um daqueles poderiam ser o rei. Porque ele olhou
pela aparência, pela perspectiva do homem. Cara, olha esse homem aqui, esse tem um porte de rei, esse cara é bonito, esse cara está pronto, esse cara vai falar e as pessoas vão obedecer. E o Senhor falou, não é esse, não é esse, não é esse, porque eu não vejo como os homens veem. Você, Samuel, está vendo o coração, desculpa, você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração. Até que o pai fala, Samuel fala assim, mas não tem mais ninguém? E ele falou, tem mais um. Quem é esse mais um? Não, esse é Davi, mas é o meu filho mais jovem. Esse é o filho que está lá cuidando de ovelhas. Em outras palavras, ele não tem os pré-requisitos, ele não tem a história necessária, ele não tem nem a idade para se tornar rei. E eu gostaria de chamar a tua atenção para isso. Primeiro ele vai buscar na casa do seu pai. Então vamos falar sobre referência, sobre princípios e valores. Uma pessoa que não sabe ser filha ou filho, ela não vai saber ser um líder. E um líder que não sabe ser submisso a um outro líder, ele não tem condições de exercer governo sobre um povo. Quando Deus nos chama para qualquer tipo de missão, Ele não nos chama para liderar paredes, ou coisas, ou objetos. Deus nos chama para lidar com pessoas. Desde o filho até o governo, desde o filho, líder e governo, Deus espera que a gente esteja cheio dele para cuidar de pessoas, para suprir pessoas, para aconselhar pessoas, para amar pessoas. Se você não tem referência, se você não vive num corpo, se você não vive nesse organismo, se você não sofre com esse ambiente, porque viver com gente é sofrimento, cara. Viver com gente não é fácil, e eu estou perdendo os meus cabelos e aprendendo isso da maneira mais dura algumas vezes. Porque quando a gente se dá a conhecer, a gente corre o risco de deixar de ser herói e a gente se torna o vilão, porque aquele cara que nos amava olha para nós e fala, mas você tem defeito demais, hein, cara? Não consigo andar contigo. O cara já começa a apontar para a gente. Isso é, em outras palavras, estar em comunidade, estar em família pode ser um risco, mas é um risco que vai fazer com que você seja encontrado por Deus, porque se você não assumir esse risco, dificilmente Deus vai te entregar uma missão de confiança. Se você não consegue viver em comunhão, você não tem habilidade alguma para entrar em ministérios, para desenvolver qualquer tipo de projeto que vai cuidar de pessoas. Então, referência, precisamos ter referência, isso é, o que o seu pai fala sobre você. Acorda tarde, dorme tarde, é desregrado, não sabe usar o dinheiro. O que o seu pai fala de você? É um filho extremamente obediente. É falho, tem problema, mas é extremamente obediente. O que o seu pastor fala sobre você? Cara, essa ovelha é uma ovelha e tanto. E essa ovelha não chega perto que essa ovelha morde. E essa ovelha morde que morde daquele jeito. A sua referência, dentro do contexto da paternidade de onde você está inserido, vai determinar o nível de missão e de ministério que você vai viver com Deus e em Deus. Onde que isso se aplica a nós? Onde que isso pode tocar você e a mim? Que todos nós nesse momento estamos sendo provados por Deus, se estamos sendo bons filhos em casa, se estamos sendo boas ovelhas e bons membros dentro das igrejas onde nós estamos, se estamos sendo bons funcionários lá com os chefes que Deus estabeleceu na nossa vida, se estamos sendo respeitosos na rua, quando a gente passa e ninguém está nos vendo, como a gente trata o nosso semelhante ou pessoas que a gente não conhece. Em outras palavras, todos nós estamos sendo provados por Deus, porque todos nós queremos aquele patamar, aquele lugar, a gente quer crescer, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer tocar pessoas, a gente quer abençoar o máximo possível, mas o Senhor está dizendo, eu não quero só que você seja um fazedor de obras, eu quero que você seja alguém que tenha um coração quebrantado e contrito, porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza jamais. E quem sabe isso nos responda que Deus não rejeita pessoas, Deus rejeita a deformidade na qual as pessoas se tornam no processo da vida. Mas depois dele quebrar tudo aquilo e tirar, você se torna e continua sendo aquele filho amado, querido e abençoado por ele. Só para a gente concluir agora com relação a Davi. Ele estava na casa do pai, ele tinha referência, ele tinha endereço e número de telefone. E ele foi ordenado por Deus através da vida de Samuel, ele foi ungido. E ele se tornou rei diante de Deus naquele dia. Para onde ele volta? Ele voltou para cuidar de ovelha, cara. Mas que raios de rei é esse?
que acaba de receber a unção do soberano, do Todo-Poderoso, e volta a cuidar de ovelhas. Que rei é esse? E eu fico pensando o que não passava na cabeça de Davi. Talvez uma das coisas que passasse na cabeça de Davi era o seguinte: cara, mas eu não fui ordenado a rei? Por que eu não tenho cetro? Por que eu não tenho manto? Por que eu não tenho coroa? Eu não sou um rei agora? Deus não falou que eu sou rei? Por que eu estou aqui cuidando de ovelhas? Porque ele recebeu a ordenação, ele recebeu a revelação de quem ele ia ser, ele recebeu a autoridade, mas ele ainda não tinha passado pelo processo de se tornar confiável. Isso é, não é porque você tem unção que você é confiável. Você é confiável quando você honra a unção que está sobre você. Se você é um pastor chamado ao pastoreio, você não precisa chegar aqui na frente para poder dizer: agora eu sou um pastor porque eu estou pregando, estou cuidando de uma célula, estou cuidando de um grupo. Não, você é pastor antes, quando você não tem título, você só tem a unção. E as pessoas vêm até você, elas querem ouvir conselhos, elas querem estar com você. Você está vendo um problema, você não deixa chegar no pastor, você já ajuda a resolver antes, você já concilia antes. Esse é o verdadeiro pastor. Então, quando você recebe a ordenação e a unção e o título aqui na frente, você já foi provado para ver se você era confiável. Em outras palavras, Davi recebeu a unção, mas agora ele iria ser provado para ver se ele de fato iria saber lidar com o nível da unção que ele estava recebendo. Vocês estão comigo? Amém? Então tá, nós estamos concluindo já. Ele volta para o deserto e ele fica ali. Aí eu digo para você, tem que ser nobre demais para ser convocado por Deus, ordenado por Deus, dito: você agora é rei, mas ele volta a cuidar das mesmas coisas que ele tinha cuidado antes. Deus não queria fazer, ou não queria deixar Davi passar pelo que Saul passou, porque Saul cresceu, ele já recebeu a ordenação e recebeu a coroa, e o coração se corrompeu. É por isso que muitas vezes Deus chama pessoas e Ele coloca a pessoa no canto, para que Ele prove o coração, porque Ele quer ensinar que estar na frente ou liderança não tem a ver com status, tem a ver com função. Nós não estamos aqui como líderes por causa do título que nós carregamos, mas por causa da função que Deus confiou a nós. Antes de fazermos qualquer coisa, nós servimos ao Senhor e nós servimos pessoas. Nós não somos sobre pessoas, nós estamos debaixo de pessoas. Os líderes, as pessoas que vão exercer influência diante de uma multidão, diante da igreja, diante de grupos, elas precisam estar preparadas a viverem no deserto da mesma maneira e com os mesmos princípios que elas vão viver quando estiverem no palácio. Isso é, você pode... Eu já dormi em rede, no meio do mato, com medo dos escorpiões e da cobra, porque eu servi em missões durante muitos anos. Amarrei uma corda num lado de uma árvore e no outro, e embaixo tinha mata e um córrego de rio, e a gente dormindo ali, o pessoal dizendo: cara, aqui está dando onça, está dando onça. Eu era um adolescente com medo, mas já fui uma vez viajando para a África do Sul, para Moçambique, o avião quebrou. Glória a Deus, né? Você imagina? O avião quebrou, pousou na África do Sul e perdemos a conexão. Sabe o que aconteceu? Nos colocaram num hotel, e o hotel era um hotel 6 estrelas. Nunca tinha ficado num bendito hotel daquele que eu não sabia para que tanto botão, para que tanta coisa, para que tanto conforto. Nos deram dinheiro, porque a gente saía dali e entrava num cassino. Não fui jogar, não fui para jogatina, não se preocupe, mas eu fui comer ali dentro. Eu andava, parecia um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida. Cara, depois eu dormi numa barraca, lá no meio de Moçambique, comendo chima, comendo carneiro com terra, porque não tinha como você cozinhar direito. Em outras palavras, o que é que Deus está dizendo para nós hoje? Não é onde você está, é como você está e com quem você está. Porque se você estiver no deserto mais terrível do mundo, mas o Senhor estiver com você, você está no paraíso. Se você estiver passando dificuldade, mas o Senhor está com você, então está tudo bem, porque Ele é a tua provisão. Então não importa quantos títulos e quantas pompas nós carregamos, Deus quer gerar um coração. Qualquer coisa aqui fora é vaidade, passa, se desfaz como fumaça, mas Ele quer saber de nós onde está o coração quebrantado e contrito, porque é isso que Ele está buscando em cada um de nós. E aí você vai ver, o final da mensagem é: Davi, ele se torna um jovem tão obediente a Deus naquele lugar, e ele continua ouvindo o pai,
Ele era ordenado rei, mas ele continuava tendo um pai. O que é que isso nos remete? Que não importa que tipo de liderança você exerça em qualquer camada da sociedade ou em camada da igreja, você vai continuar tendo alguém a quem você deve se submeter. Seja o seu pai, a sua esposa, seja o seu líder ou o seu pastor, você precisa ter alguém a quem se submeter, porque senão você vira uma seita, senão você se desvia e você cai no abismo, e nós não queremos isso. Então ele continuou ouvindo o pai, e o que é que o pai dele disse? Filho, eu quero que você hoje vá lá com seus irmãos levar comida. Eu, rei, levar comida por meus irmãos, aqueles irmãos que me humilharam, hoje eles têm que ficar sentados vendo a minha vitória, eu vou ficar na frente aqui, sapateando sobre os meus inimigos. Essa é a tendência, né? É o sabor de mel, esse é o melô da vitória do crente, da vitória de Deus. Cara, Davi falou, a palavra no original é Hineni, e Hineni significa, eis-me aqui, seja o que for, quando for, a hora que for, me dê a missão e eu vou cumprir. Isso é o que significa Hineni. Só que o Hineni, ele não vem depois de você ouvir da missão, ele vem antes de você ouvir a missão. Isso é, eu chamo o Daniel é diferente, o Daniel já fala Senhor, papai, já está ali. O Davi não. Davi, tem 10 anos, né? Então vamos lá. Davi, filho, vem cá, mas é o quê? Eu preciso que você faça favor para mim, mas é o quê, pai? Fala aí. Aí eu já digo, já chega, quando é coisa boa eu digo, não, perdeu. Aí já vem desesperado, não pai, estou aqui, não, perdeu, playboy. O Dani já fala, Dani vem cá, sim, papai. Então filho, eu quero que você faça isso, tá bom, ele vai lá e faz. O Davi está aprendendo. O Hineni, você fala antes. Vocês lembram de Abraão e Isaac? Quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, falou, Abraão, ele disse Hineni. Quando Deus chama ele a segunda vez, fala assim, Abraão, agora ele já tinha Isaac, ele fala Hineni. Deus falou, eu quero teu filho. Ele já tinha dito, eis-me aqui, seja o que for, quando for, a hora que for, basta dizer o que o Senhor quer e eu irei fazer. Isso é, ele estava predisposto a obedecer, fosse lá qual seja a ordem, fosse lá qual fosse a missão. Ele dizia, eu estou aqui, eu estou à disposição. Tá, quem nós somos? Um menino de 12 anos, que estou aqui pai, fala o que é, eu vou fazer, ou nós somos um menino de 10 anos? É o quê? Tá, mas como que é lá? Vai ter dinheiro? Eu vou ganhar quanto? Não, eu vou dormir aonde? Vai ter comida? Esse tipo de pessoas, o pai, não, playboy, perdeu, senta aí, depois você volta de novo quando eu te chamar a segunda vez. Enfim, Davi disse Hineni no original. E aí Davi se levanta, pega as marmitas, porque era marmita, né, nos tempos de hoje, pega a marmita do irmão e corre para o campo de batalha. Quando chega no campo de batalha, ele se depara com uma situação na qual ele não estava acostumado. Ele conhecia Deus demais para aceitar uma afronta contra o Altíssimo. Então ele olha assim, mas quem que é esse incircunciso, filho das trevas, que está fazendo um negócio desse? Eu vou mandar matar esse cara, eu mesmo vou matar esse cara. Você vê que Davi era eufórico, era um menino com coração, o bicho era firme. E o rei olha para ele, que rei? Saul. Mas espera aí, Saul não tinha saído de cena? Não, a unção se retirou dele, mas ele continuou sendo rei. Sabe o que acontece quando a gente continua liderando ou sendo rei sem a unção? Ficamos loucos, perturbados por espíritos malignos. É o que aconteceu com Saul. Mas enfim, ele fala, ô menino, você pode matar? Posso. E aí Davi começa a contar o histórico dele, eu já fiz isso pelo Senhor, ele falou, mas você conseguiu matar um urso, matar um leão? Então você é o cara mesmo, veste a minha roupa aqui. E Davi foi tentar andar com o uniforme de Saul. Cara, eu passei o momento, me perdoa aqui, já vou acabar. Ele continua andando com a armadura de Saul, pesado, e aí ele fala assim, cara, eu não quero essa armadura, acaba com essa armadura. Eu quero lutar com aquilo que Deus me deu, isso é, ele iria lutar com o gigante, não com a arma ou com a armadura de alguém que não tinha unção, mas ele iria lutar com um gigante,
com as armas que ele aprendeu a usar lá no deserto. Quando Deus nos chama, Ele não nos chama para receber novas ferramentas do mundo, para que a gente possa reger a igreja, ou reger o ministério, ou a missão que a gente tem. Ele sempre vai nos levar de volta à essência, porque é na essência que está a sua força, é na essência que está o seu livramento, é na essência que está o seu suprimento. Não é no tipo de arma que você usa, no tipo de bazuca, no tipo de espada, não é o tipo de armadura, é aquilo na simplicidade que Deus um dia entregou nas suas mãos. Então algumas pessoas começam a se desviar do simples e começam a tentar pegar as coisas muito elaboradas e você não sabe usar, porque Deus te deu coisas simples para você destruir alguns tipos de gigantes. Mas eu só quero finalizar com Davi. Ele destrói o gigante, e a lição que a gente tem é que ele só conseguiu chegar na missão de ser rei, porque ele se torna reconhecido como rei pelo povo depois dessa ação. Mas ele só chega nessa ação porque ele disse Rinene ao seu pai, porque ele disse eis-me aqui, porque ele não botou empecilho. Sendo rei, agora você vai ser um office boy, um garoto de recado, levar a marmita para os seus irmãos. Como assim? Ele foi. Isso é, não importa o título que você tenha, não importa quem você seja aqui dentro, se você quer ter favor diante de Deus, obedeça a quem for que está sobre você ou com você. Obedeça o tipo de ordem ou de pedido que te pedirem ou que te derem, do jeito que for, porque quem está sendo provado é o seu coração, o meu e o seu coração. E quando ele disse sim, ele recebe ali o clamor das pessoas sobre a vida dele, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Agora o povo estava reconhecendo quem era o rei. As pessoas reconhecem um líder não pelo título, mas pela unção. Pessoas que só têm título e não têm unção, elas podem até ter um aglomerado de gente, mas é momentâneo, vai embora rápido. Pessoas que têm unção, elas têm consigo os pré-requisitos e o suporte para curar, para restaurar, para liberar a palavra profética na sua vida, para você prosperar, para você se tornar um marido melhor, uma mulher melhor. Em outras palavras, Deus está dizendo para você o seguinte: o que importa é a unção que está sobre a sua cabeça, mesmo que você não tenha coroa. Depois desse episódio, levou mais ou menos quase 15 ou 17 anos para Davi assumir de fato o reinado. E até então ele continuou sendo rei, leal ao Senhor, inclusive protegendo o rei vigente, o rei que estava em exercício, por mais que ele soubesse que estava endemoniado, por mais que ele soubesse que Saul, além de ser endemoniado, não tivesse mais o favor de Deus. Mas se Deus ainda permitiu com que ele estivesse lá com a coroa, ele era rei. Então a nobreza do coração de Davi nasceu no deserto. Nasceu em receber pequenas missões e ser fiel ao Senhor. E ele só chegou onde chegou porque ele foi progressivamente obediente. E Saul só perdeu o que perdeu, mesmo que tenha continuado na trajetória. Ele só perdeu o que perdeu porque ele mudou o coração. Quando a gente muda o coração, a gente perde o que Deus tem para nós. Porque existem coisas eternas que Deus não pode submeter a processos momentâneos. Deus não pode submeter a iniquidades. Deus não pode submeter a um coração rebelde. E aí eu vou ler de novo para a gente finalizar. Ele diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocausto, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Em João capítulo 15, ele diz assim: se vocês me amarem, vocês vão cumprir e obedecer os meus mandamentos. Obediência progressiva. A gente ouve, a gente obedece, a gente pratica, a gente corresponde. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente orar junto. Você consegue se identificar em algum ponto com o que Deus falou hoje à noite conosco? Sim ou não? Existem áreas na sua vida que você acredita que você não está tão alinhado, mas é porque um dia você resolveu fazer do seu jeito. Quem sabe porque um dia você resolveu fazer um negócio sem perguntar e você deu o passo e agora você está sofrendo algumas situações. Eu só vim trazer uma boa notícia para cada um de nós hoje. Não importa onde você esteja, o nosso Deus é especialista em mudar realidades. O nosso Deus é especialista em mudar completamente o panorama da sua vida. Pessoas que fizeram negócios e se arrebentaram financeiramente. Se você tiver um coração quebrantado e contrito, só para dizer: Senhor, eu pequei contra Ti.
quando eu fiz essa aliança de maneira errada. Eu pequei contra ti quando eu dei esse passo de maneira errada. É suficiente para Ele vir com a graça, o favor e a justiça, porque o nosso Deus é bom e em todo tempo Ele é bom. Ele não quer destruir você, Ele não quer esmagar você, mas Ele quer preparar você como um homem ou uma mulher madura para crescer em níveis que você ainda não imaginou, seja na área que for, na esfera que você é chamado para viver. Vamos ficar de pé e eu quero primeiro orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar nesse momento pela vida dos meus irmãos, e eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça cada um, que diante dessa mensagem que o Senhor trouxe, pediu para eu trazer aqui para eles, que eles possam ouvir com ouvidos abertos, que as famílias, Senhor, venham entrar em alinhamento, que os líderes, Senhor, venham entrar em alinhamento, que os casais venham entrar em alinhamento, que os filhos se alinhem, que os ministérios se alinhem. Deus, nós oramos pela Tua vontade manifesta nessa igreja. E nós oramos, Senhor, por uma coisa: tira de nós o coração de Saul, tira de nós a soberba de Saul, tira de nós, Senhor, essas concessões nas quais Saul abriu e concedeu. Nós oramos em nome de Jesus que o nosso coração seja um coração quebrantado e contrito. Nós oramos, Senhor, por um mover de contrição, por um mover de quebrantamento. Nós oramos, Senhor, por um mover de humildade. Nós oramos por um mover de simplicidade. Nós oramos que o Senhor nos alcance nesse momento e que, se tivermos que ficar nesse deserto pelo tempo que for, passando, Senhor, escondido na caverna, que seja, mas que o Senhor não nos permita sair para fazer algo a qual iremos comprometer a Tua vontade soberana sobre as nossas vidas. Não permita que os nossos pés vacilem, não permita, Senhor, que a gente venha se desviar do propósito, mas guarda cada pessoa nessa noite, protege a cada pessoa nessa noite, protege a missão que o Senhor entregou a cada pessoa aqui nessa noite. Eu quero clamar as Tuas bênçãos sobre essa igreja, e eu quero pedir que eles sejam abundantemente abençoados em nome de Jesus.